Bom, é isso aí pessoal, esse aqui é o segundo vídeo sobre uma introdução do KBedit. Tá? No último vídeo, então, eu mostrei como que era a interface do KBedit, alguns ícones, como que nós desenhamos moléculas no KBedit. Tá? Agora eu vou mostrar como que a gente pode desenhar uma molécula de uma forma mais fácil, que é usando fragmentos. Porque muitas vezes nós temos que desenhar moléculas grandes. Então, se não utilizarmos fragmentos, fica complicado para a gente ficar desenhando átomo por átomo. Então, primeiro vamos fazer o seguinte. Vou ir lá no KBedit, tá? Como vocês já conhecem essa interface. E vou na opção de desenho, tá? Deixar aqui maior. Tá? Então, aqui seria a nossa janela de desenho. Então, aqui nós vamos fazer a nossa molécula. Bom, aqui então é o seguinte, eu vou desenhar então um monômero do tiofeno sem precisar fazer átomo por átomo. Uma forma de fazer isso é utilizando fragmentos, tá? Que é uma forma mais fácil que a gente consegue desenhar, por exemplo, polímeros mais extensos, tá? Ou outros tipos de moléculas. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Aqui nessa barra de ferramentas à minha esquerda tem um ícone que se chama Insert a Fragment. Inserir um fragmento. Então, clicando aqui, ele vai aparecer uma outra janela, tá? Com vários tipos de fragmentos que a gente vai poder utilizar. Cada um desses grupos de fragmentos, nós podemos abri-los e ver quais tipos de fragmentos estão inseridos em cada grupo. Então, por exemplo, funcionais, nós temos o metil, tá? Nessa janelinha aqui embaixo aparece a molécula. Temos hidroxi, ácido carboxílico, amina, metoxi, entre outros. Tá? Fechando essa lapela, nós temos anéis, tá? Benzeno, benzofuran, xanteno, porfina, entre outros aqui. Tá? Ciclopentano, ciclobutano. Então nós podemos também colocar esses anéis sem precisar desenhar. As ligações dele estão mais ou menos de acordo com o que se encontra experimentalmente, tá? Mas mesmo assim nós precisamos depois dar uma otimizada na geometria. Temos heterocíclicos, que são aqueles anéis que têm algum tipo de heteroátomo, que são aqueles diferentes de carbono. Ó. Então, oxirano, piridina, pirrol, tetrahidrofuran, e aqui nós temos o tiofeno, tá? O monômero do tiofeno. Então, se você olhar em todas essas lapelas, temos vários tipos de fragmentos ou moléculas prontas que nós podemos utilizar. Tá vendo? O flereno, C60, C70. Tá? Então, todos esses tipos de átomos. Como que nós então pegamos um desses fragmentos e colocamos na nossa área de desenho? Então, por exemplo, como eu disse, nós vamos desenhar um tiofeno, o monômero do tiofeno. Então, nós vemos no hidrocarboneto. Hidrocarboneto não, e heterocíclico, tá? E temos aqui, ó, tiofeno. Então essa aqui é a molécula do tiofeno. Então você clica em cima do tiofeno, vem na sua área de desenho e dá um clique. Então já vai aparecer o nosso tiofeno aqui, tá? Vou colocar em bolas e sticks, vai ficar melhor a visualização, tá? Então aqui nós desenhamos o monômero do tiofeno, tá? Um polímero muito utilizado, tá? Em estudos de células solares orgânicas, e fotodiodos, etc. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue desenhar, tá? Sem precisar colocando átomo por átomo e depois tentar ajustar as ligações. Tá? Mas se, por exemplo, eu quero desenhar um dímero do tiofeno, ou seja, duas unidades monoméricas como essa. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou novamente lá nos fragmentos, clico no tiofeno. O que nós temos aqui? Temos alguns átomos coloridos aqui. O que significa isso? Significa como que você vai fazer a ligação lá. Então, toda vez que você tem um átomo em vermelhinho, quer dizer que é aqui que você vai fazer a substituição. Tá? Então, por exemplo, como nós já temos um monômero aqui, então nós queremos substituir esse hidrogênio aqui, tá, por outro monômero do tiofeno. Então, eu não quero que ele ligue aqui nessa região, e sim nesse hidrogênio aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou novamente lá nos fragmentos,
basta dar um clique em cima desse hidrogênio. Então, basicamente, o átomo vermelho já vai mudar para ele. Então, quer dizer que é nesse átomo aqui que vai ocorrer a substituição. Feito isso, você vem no seu desenho e clica no seu hidrogênio. Clicando, você vai ter, então, o outro monômero do tiofeno. Bom, outra questão aqui, ó. Essa ligação entre os dois anéis, ela fica mais curta do que os outros carbonos. Por quê? Porque antes ela era uma ligação carbono-hidrogênio. Então ela é mais curta do que o carbono-carbono. Então o que nós fazemos? Nós temos que modificar essa distância, tá? Porque isso depois, mais para frente, quando nós vemos as otimizações de geometria, isso pode gerar alguns problemas, tá, nos inputs. Então a gente tem que deixar as distâncias de ligações mais ou menos, tá, com o que se esperaria na natureza. Então o que eu vou fazer? Como nós vimos no outro vídeo, vamos fazer o que? Vamos clicar aqui na medida, tá? E vamos selecionar esses dois carbonos. A distância entre eles, ó, 1,066 aproximadamente. Essa é uma distância característica de uma ligação carbono-hidrogênio. Então a gente vai trocar aqui. A distância de ligação carbono-carbono é aproximadamente de 1,4. Então eu coloco 1,4, dou um Enter. Então a gente já observa que aumentou um pouco a ligação aqui. Tudo bem? Então dessa forma a gente deixa ele mais próximo do que se esperaria na realidade, tá? Então esse daqui seria um dímero do tiofeno, tá? Feito sem precisar ficar desenhando, tá? E também a gente observa que ele fica bem simétrico, tá? Não fica torcido como pode acontecer muitas vezes. Tudo bem? Tá? Bom, a gente também pode analisar os ângulos diedrais. O que significam os ângulos diedrais? Significam que uma torção ocorrida entre dois átomos de referência em relação a um eixo. Por exemplo, se eu pegar o ângulo diedral carbono, enxofre, carbono, carbono, enxofre, o que acontece? Eu vou ver qual que é a torção ocorrida entre o enxofre e o enxofre em relação a um eixo que passa aqui entre os dois carbonos. Ó. Então, se eu selecionar, ó, enxofre, carbono, carbono, enxofre, o que eu vou observar? Aqui vai aparecer todas as distâncias de ligações, tá, desses átomos aí. Lembrando que esses números aqui são a numeração dos átomos que apareceram lá primeiro, quando você inseriu. Aqui seriam os ângulos, tá, ângulos de abertura, e o diedral. Então o diedral entre o enxofre 5, carbono 1, carbono 9, enxofre 13. Qual que é o ângulo entre eles? Menos 179,98 graus, aproximadamente. Aproximadamente 180 graus. Então nós temos o que? O ângulo diedral entre esse enxofre e esse enxofre é de 180 graus. Ou seja, a torção em relação a um eixo que passa entre esses dois carbonos, tá, seria de 179 graus. Isso a gente pode mudar. Você pode falar assim, ó, eu quero colocar 0 graus. Se a gente colocar 0 graus, o que vai acontecer? Tá? Então a torção em relação a esse eixo que passa aqui, imaginário, é 0 graus. Tá? Então 0 graus entre os dois enxofres. Eu posso colocar, por exemplo, 90, que seriam perpendiculares. Então nós teríamos os anéis perpendiculares. Tudo bem? Tá? Vamos deixar 180 graus. Deixar ele planar. Tira a seleção aqui. Tá? Então, aqui seria o nosso dímero do tiofeno. Tá? Com essas ideias, vocês podem construir depois trímeros, que são 3 monômeros, tetrâmeros, que são 4 monômeros, e etc. Então, muitas vezes, quando nós fazemos estudos com polímeros, tá? Então a gente vai ter que utilizar esses fragmentos para poder desenhar, tá? Porque são muitos anéis e para a gente ficar desenhando à mão, né, não seria viável. Por isso que os programas têm alguns tipos de macetes. Tudo bem? Ok, só que e se eu quero desenhar um derivado do tiofeno, tá? Utilizando também os fragmentos. Então apertei aqui no Optimal Camera para ele ficar um pouco mais distante, bem visível. Então, o que é o P3HT, por exemplo? Tá? P3HT é um material, tá? É um polímero derivado do tiofeno, que é esse cara aqui, muito utilizado em células solares orgânicas e diodos na atualidade. Tá?
Então aqui, ó, na internet, eu deixei uma figura pra gente dar uma olhada, ó. Então esse cara aqui, ó, é o conhecido P3HT. O que ele diferencia do tiofeno? Ele tem um anel do tiofeno, tá? E uma ramificação chamada hexil. O que seria uma ramificação hexil? É um hidrocarboneto formado por 6 carbonos, vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e 13 hidrogênios, que são para completar as ligações entre esses carbonos aqui, tá? Também tem derivados do tiofeno, em vez de ramificações hexil, tem oxil, tá? Tem metil, propil, butil, então tem vários tipos de ligações. Mas com a ligação hexil, ela é interessante porque ela já propicia uma boa solubilidade depois para esses materiais quando é feito o processamento. Tá, mas isso deixa para depois. Então aqui, ó, o que significa esse N aqui com essas chaves? Significa que essa unidade aqui, que é o monômero, ela vai se repetir, tá? Para formar o polímero. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer? E se eu quero desenhar um dímero do P3HT? Então, a partir daquele dímero do tiofeno que nós temos, o que nós precisamos fazer? Colocar a ramificação, tá? Que é essa ramificação hexil. 6 carbonos e 13 hidrogênios. Então, como nós vamos fazer isso? Ó? Então, vamos voltar aqui no Gabedite. Então, basicamente, a ligação que é feita com ramificação hexil é na posição 3 do tiofeno, tá? Então, o que significa? Quando a gente vai, então, fazer a contagem dos átomos, geralmente a gente sempre começa a partir do enxofre. Então, o enxofre é sempre o átomo 1, 2, 3. Então, sempre no átomo 3 é colocado uma ramificação hexil. Tem outras questões envolvidas com regularidade, que é como que esses braços são inseridos, mas isso não vem a questão agora. A gente só quer ver como que a gente consegue desenhar uma ramificação. Se fosse para mim pegar e desenhar uma ramificação aqui com 6 carbonos, ela ia ficar um pouco complicada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar fragmentos novamente. Então, clico lá no fragmentos, vai aparecer a janela dele. E eu vou fazer como? Eu vou fazer essa ramificação a partir de grupos metil, que é 1 carbono e 3 hidrogênios. Então, o grupo metil está aqui dentro de funcionais, ó, tá? Metil. Então, temos 1 carbono e 4, tá, hidrogênios. O que eu vou fazer? Então, nessa ligação aqui, ó, que é a ligação 3, nesse hidrogênio, eu vou substituir por um grupo metil. Então, quer dizer que nesse vermelhinho aqui, ó, que vai entrar no lugar desse hidrogênio. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu preciso de 6 carbonos. Então, eu vou colocar 6 grupos metil. Tá? Então, vem aqui, ó, nesse hidrogênio, então 1. Vem nesse outro hidrogênio, ó, 2. Nesse hidrogênio, 3. 4. 5. E 6. Tá? Então, fiz 6 metil. Tá? Estão vendo que ele ficou uma escadinha. Tudo bem? Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hidrogênios. Tá? Mas por que esse carbono último tem 3 hidrogênios e esses tem 2? Aí é aquela questão da ligação. Como esse carbono está ligado já em 2 carbonos, ele precisa de mais 2 carbonos, de mais dois tipos de átomos para completar a sua ligação. Então são os 2 hidrogênios. Porque o carbono ele precisa de 4 elétrons, tá? Para fechar a sua última camada. Tudo bem? Só que veja bem, ó, como aqui a gente sempre foi substituindo nas ligações de hidrogênio, então essas distâncias de ligações ficaram curtas, tá? Que não é muito ideal pela realidade. Então a gente também pode, da mesma maneira, modificar essas distâncias aqui, tá? Então, ó, essa distância, 1.07, vamos colocar 1.04. Esses 2 carbonos, ó, também 1.04. Os outros carbonos, ó, então para todos eles eu vou colocar 0.4. Por que isso é importante? Principalmente quando você vai salvar depois a molécula, porque muitas vezes quando fica muito perto, o programa ele pode fazer ligações que não são reais, que não deviam acontecer. Então, por isso que tem que deixar uma distância de ligação um pouco próxima da realidade. Tá? Então, aqui a gente já deu uma mudada.
Só que esse braço, essa ramificação aqui também está um pouco torcida. Então a gente também pode mudar o ângulo diedral. Ó. Por exemplo, em relação a esse carbono e esse carbono. Ó. Então esses dois carbonos eu vou ter um eixo imaginário onde eu vou torcer esses dois carbonos aqui. Tá? Então, por exemplo, ó, o ângulo diedral é de 120 graus. Vamos colocar, por exemplo, 90 graus. Ele fica perpendicular a esse carbono aqui. Tá? Experimentalmente, esse ângulo diedral é em torno de 70 graus, 79 graus, 80. Tá? Mas aqui é só para a gente exemplificar. Bom, desenhei então a ramificação exil aqui. Agora eu quero desenhar a ramificação exil nesse outro tiofeno aqui. Tá? Por exemplo, ó, vamos desenhar a ramificação exil nesse átomo de hidrogênio aqui. Ó. Então vamos colocar aqui. Então eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz com a outra ramificação. Venho aqui de novo metil e venho aqui, por exemplo. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então eu tenho aqui a minha ramificação, tudo bem? Que eu fiz. E vamos fazer do mesmo jeito, ó. Vamos dar uma ajeitada aqui nas ligações e no ângulo diedral. Então, por exemplo, ó, o ângulo diedral de 120 graus, ó. Vamos por 90. Tá? Agora a gente vai ajeitar essas distâncias de ligações aqui, ó, como feito na outra ramificação. Tá? Vamos colocar todos como 1.4. 1.4 e 1.4. Tá. Os hidrogênios eu não preciso mudar porque eles já vão estar mais ou menos nas suas distâncias de ligações. Então eu fiz um dímero do P3HT. Logicamente que a posição em que essa ramificação exil vai estar, se é nesse hidrogênio, ou nessa posição, ou nessa, influencia também nos estudos com esse tipo de material. Tá? Mas no momento não é importante, a gente só quer mostrar como que a gente faz isso. Então qualquer tipo de polímero ramificado ou molécula ramificada, a gente consegue desenhar a ramificação mais fácil. Então a gente insere alguns fragmentos e depois ajeita essas distâncias de ligações. Okay? Dessa maneira a gente consegue desenhar qualquer tipo de átomo. Tudo bem? Ok? Qualquer tipo de molécula. Então aqui nós desenhamos o monômero, o dímero do P3HT. Na verdade o nome dele é poli-3-hexiltiofeno. Tudo bem? Bom, vocês, como um teste, vocês podem tentar fazer, em vez de dímero, podem fazer com mais monômeros. Com 4, com 5, até com 10. Tá? Vocês vão ver que é muito rápido de fazer, muito fácil. Você insere todos os tiofenos, depois começa a inserir as ramificações. Tá? Então aí fica como um teste aí para vocês brincarem, fazer mais ramificações. Tudo bem? Bom, tem outra forma da gente desenhar os anéis também, sem usar ramificação, sem usar os fragmentos? Tem. Então, por exemplo, ó, vou selecionar tudo aqui, vou apagar para a gente começar de novo. Tá? Qual que seria outra forma de eu desenhar os anéis sem precisar do fragmento? Então, por exemplo, eu clico com o botão direito no mouse e venho aqui no Build. Tá vendo? Temos molécula linear, molécula anel, molécula com simetria, polipeptídeo, nanotubo, tá? Então o programa também a gente consegue desenhar um nanotubo, tá? Se a gente olhar aqui, ó. Então, ele pede para você colocar a quiralidade que você quer do seu nanotubo, tá? Qual que é a distância de ligação entre o carbono e o carbono e o número de unidades translacionais da célula. Então, dessa forma a gente também consegue desenhar nanotubos. Mas se a gente quiser desenhar um anel do tiofeno ou de outro tipo de polímero, então vemos aqui, ó, Ring Molecule. Clicamos, o que nós temos? Qual o tipo de átomo que eu quero fazer o anel e qual o número de átomos. E a distância média entre eles. Tá? Se a gente clicar aqui no set, ó, dá pra gente escrever outro tipo de átomo.
tudo bem? Se eu quero desenhar um anel de nitrogênios, de oxigênio, etc. Mas isso não é importante. O tiofeno, ele tem 5 átomos no seu anel. Então, primeiramente, nós desenhamos todos os átomos de carbono. Número de átomos, colocamos 5 e damos um OK. Então, percebam que ele aparece o átomo de carbono, ou um anel só de carbono. Não precisa se preocupar em aqui aparecer ligações duplas e simples, tá? Isso não importa. A gente não consegue mostrar para o programa que ali é uma ligação dupla, ali é uma ligação simples. O que vai mostrar depois é os cálculos quânticos e otimização de geometria. Então não precisa se preocupar. Essa é uma forma então da gente desenhar os anéis. Só que o que a gente tem que fazer? Esse carbono tem que trocar pelo enxofre. Então nós vemos aqui no lápis, escolhemos enxofre e no lugar do enxofre, no lugar do carbono eu coloco enxofre, tá? E depois teríamos que adicionar então depois os hidrogênios, tá? Para completar. Essa seria uma outra forma. Eu particularmente prefiro usar os fragmentos, que é muito mais rápido, tá? E a gente não precisa ficar desenhando, tudo bem? Então essa seria uma outra forma então de desenhar. Tudo bem? Bom, gente, nesse vídeo é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Como a gente conseguir desenhar algumas coisas mais rápido, tá? Sem precisar fazendo à mão. Tá? Então, uma saída mais simples é utilizar os fragmentos. Que vocês percebem que ali tem uma quantidade enorme de fragmentos. Tá? Então dá pra gente desenhar muita coisa muito mais rápido. O máximo que a gente vai ter que fazer é alguns ajustes de distâncias de ligações, como nós fizemos lá para o P3HT. Tudo bem? Bom, gente, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Tá? Qualquer dúvida aí, mandem um e-mail. Tá? E vão treinando aí. Tente reproduzir lá o tiofeno, o P3HT. Tudo bem? Tente reproduzir eles. Tente fazer maiores. Então pegue 4 monômeros, 6 monômeros, façam com as ramificações, tá? E tentem praticar melhor isso daí, porque a gente vai ter que saber manjar muito bem dessa questão dos fragmentos para fazer as moléculas ou polímeros mais rápidos, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, então até a próxima.